é retirar, ou avançar, melhor dizendo, retirando o qualificativo individual que estava presente nas constituições anteriores. Os textos anteriores diziam: a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito individual. O texto de 88 retira o qualificativo individual e, portanto, estamos dentro dessa ideia de uma nova perspectiva de direito transindividual, meta-individual ou supra-individual. Então, vejam bem, se o Estado ele me promete o livre acesso, se o Estado me proíbe a autotutela, aliás, fazer justiça com as próprias mãos é crime. Então se criou um mecanismo chamado Estado-jurisdição. O Estado que me promete um serviço. E na minha visão, não sei se vão concordar, mas me parece que toda a principiologia do Código de Defesa do Consumidor deva ser aqui aplicada. Porque existe um fornecedor de um serviço chamado jurisdição, que é o Estado juiz. Existe um consumidor do serviço que se chama parte do processo, e de modo imediato a sociedade. Então esse serviço tem que ser rápido, célere, efetivo. Vejam que em alguns estados de nossa federação, ainda hoje, um recurso de apelação leva 5 anos para ser julgado. Isto é o que a gente poderia chamar de dano marginal do processo. 5 anos de tempo morto, mofando com o máximo respeito nas prateleiras dos nossos tribunais. Não é culpa do juiz, não é culpa do juiz, é culpa do volume, do sistema, da questão processual. Precisa ser feito alguma coisa. E é nesse contexto que vem a emenda 45. Vou ter que desenvolver. Será que ela cumpriu o seu papel? Ela é de 2004, cumpriu o seu papel? Emenda 45, ela tem a sua essência e gravita ao redor do artigo 5º, inciso 78. 5º, inciso 78. Diz o artigo 5º, 78, que a todos, no âmbito judicial ou administrativo, são assegurados, número 1, a razoável duração do processo. E número 2, as técnicas que garantam a celeridade de sua tramitação. Princípio da celeridade do processo. Princípio da efetividade do processo. Então vejam, essa é a ideia do princípio da efetividade. Nós temos uma pergunta bastante importante aqui. A Vilane. Vilane, qual é a sua questão sobre o princípio da efetividade? Eu gostaria de saber, com relação à razoável duração do processo, se o cidadão não conseguir obter essa celeridade processual, ele poderia entrar com uma ação de indenização contra o Estado? Interessante a pergunta, hein? Parabéns, gostei. Vocês entenderam a pergunta, gente? Vamos repetir. Já que o Estado prometeu a ideia de uma efetiva prestação jurisdicional, prometeu que ia entregar de modo rápido, célere, efetivo, e vou além, viu? Vejam que isso é novidade da emenda 45, mas já estava previsto no Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional de que o Brasil é signatário. E vejam que há toda uma tendência hoje de tratados internacionais de dizer que os tratados internacionais têm natureza constitucional. A gente poderia entrar depois nessa discussão. Mas seria possível, então, eu responsabilizar o Estado? Acho perfeitamente possível. E a Itália já tem experiência disso. Entrar com uma ação de indenização contra o Estado porque ele não cumpriu a prestação de modo rápido, célere e efetivo. Ah, professor, mas o Estado não tem estrutura. Então que faça a estrutura. Não é o problema do juiz que está lá. Aliás, o juiz que está lá tem um volume monstruoso de processo. É um problema de se melhorar essa estrutura, com vários mecanismos, aumentando o quadro de juízes, aumentando a estrutura, informatizando as varas. Isto vem sendo feito. Mas não me parece razoável que, se essa demora, eu consigo demonstrar um nexo de causalidade entre a demora e o dano, que o Estado fique impune. É uma visão que acho muito claro essa ideia de responsabilização. Parabéns pela pergunta, vamos em frente, caminhamos aqui dentro dessa ideia de efetividade, lembrando que se a reforma do Poder Judiciário prometeu a prestação efetiva, rápida, célere, disse que seriam indispensáveis os meios, as técnicas para a implementação desse direito fundamental. Porque a reforma em si, por si, ela não resolveria nada.
dizia e diz ela que deveriam vir as leis infraconstitucionais e criar mecanismos de efetividade. Vou lembrar vários mecanismos de efetividade. A ideia de conciliação e arbitragem, uma tendência, uma técnica extremamente interessante, e várias outras técnicas que surgiram, como a técnica da súmula vinculante, como a técnica da repercussão geral, e todas as mini-reformas do processo que vieram para tentar cumprir a mensagem do 578. Então, vou lembrar algumas leis, vamos marcar algumas leis importantes que vieram a partir da emenda 45. A primeira é a lei 11.187 de 2005. Lei 11.187 de 2005. Esta lei modificou o regime do agravo. Uma nova perspectiva de que toda vez eu ter que entrar com agravo, permitir o agravo, só para explicar um pouco melhor. Vocês sabem que o juiz dá uma sentença que é aquela que resolve, que aprecia o pedido, e dá decisões interlocutórias no meio deste caminhar de atos. Dessas decisões interlocutórias cabe um recurso chamado agravo, retido ou de instrumento. Retido é quando fica ali aguardando uma futura e eventual apelação. De instrumento é quando você já vai para o tribunal. E indo para o tribunal, você acumula o tribunal com agravo. O que se percebeu era que o tribunal era um julgador de agravos, não julgava mais apelação. Então, portanto, esta lei é importante para limitar o cabimento deste recurso chamado agravo de instrumento, que passou a ser a exceção. Essa é uma situação bastante importante, que na área trabalhista nós já temos uma realidade bastante importante. Outra lei importante, interessante nessa ideia de efetividade, é a lei de cumprimento de sentença. Lei 11.232 de 2005. 11.232 de 2005. Lei de cumprimento de sentença. O que esta lei fez? Esta lei, ela tornou o processo de conhecimento um processo com uma carga de efetividade. Deixa eu explicar um pouco melhor. Quando você, eventualmente, precisa entrar no judiciário, o judiciário vai ter que conhecer o seu pedido. É um processo de conhecimento. Então, por exemplo, você narra uma história. Eu estava parado e o meu carro foi abalroado pela vizinha, que deu uma ré e afundou o meu carro. Eu vou narrar uma história. E aí o juiz vai ter que conhecer, ouvir testemunhas, verificar quem tem razão. Ele conhece e julga. O que acontecia antes dessa lei é que ele julgava. E aí abria uma nova ação, chamada ação de execução, para que então você fosse atrás da pessoa que o juiz disse que era devedora para cobrar. Então você tinha uma nova ação, um processo de execução. Isso levava anos para tentar encontrar a pessoa. Então o que vale hoje? A sentença de mérito, ela é uma fase no processo. E logo se abre uma nova fase de execução, para já fazer valer. Como é, e sempre foi o mandado de segurança, a ação de despejo, aquela ideia de que Pontes de Miranda chamou de provimentos executivos, lato sensu, ou mandamentais. Então, portanto, um tema extremamente importante da Lei 11.232. Outra lei interessante é a Lei 11.276 de 2006. 11.276 de 2006. Esta lei, ela trata do que a doutrina chamou de súmula impeditiva de recurso. É mais ou menos assim. Quando você discute alguma coisa no judiciário, você tem várias instâncias. E você começa por um juiz de primeira instância, vai para o tribunal e eventualmente consegue chegar para um tribunal superior, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Imagine que a sentença do juiz de primeira instância foi dada exatamente em conformidade com o entendimento do STF. Aí, aquele que perdeu, apela. Aí você fala, mas ele apela contra alguma coisa que o próprio Supremo já resolveu e o juiz disse que é aquilo. Não teria sentido aguardar 10 anos para que o Supremo diga o que já pode ser dito hoje. Então, portanto, eu crio com base nesta lei, 11.276 de 2006, um mecanismo de uma súmula que impede o recebimento do recurso de apelação.
Isso agiliza